Falar em política, uma outra discussão que rola no Brasil é de atores e artistas que se engajam politicamente. E muita gente acha que é vaidade e outros dizem que é uma obrigação do artista. Você me parece... Cara, eu acho o seguinte, eu acho que essa é a democracia, a gente tem a liberdade de exercer da forma que for. Então eu não vou te julgar se você é um ativista ou se você não é. Mas você, como é que você usa a sua liberdade? Eu uso a minha liberdade como cidadão, dentro do meu meio. Eu não uso os meios de imprensa, não divulgo e, para mim, não faz sentido. Você ficaria sem graça se eu te perguntasse onde é que você se situa no espectro ideológico? Sem graça, não. Direita, esquerda, centro, não. Muito pelo contrário? Eu não ficaria sem graça, Biel, mas toda vez que eu me deparo com esse tipo de pergunta, eu te falo... Depois que desligar a câmera, a gente senta ali numa mesa e a gente conversa. Então está estabelecida a sua posição. A minha posição é essa porque as 2 vezes que eu resolvi falar, meu amigo, o resultado e a descontextualização virou uma paçoca que eu falei, não falo mais. Então vamos falar de Estados Unidos. Podemos. Porque você viveu sob o governo Obama e agora está... Eu não tive lá ainda com essa nova... Pois é. Como é que a gente vai chamar esse novo momento? Quer dizer que você ainda não sentiu o impacto da era Trump? Nada? Nem ouviu falar? Não pisei no Tio Sam desde que este senhor... camarada... Que eu não sei como definir. Eu não tenho palavra. Lá na Rússia chamam de camarada. Tavares, né? Tavares. Eu não estive lá. Eu ouço as pessoas, os amigos que vão dizendo as coisas, mas você deve ter percebido uma coisa, desculpe te interromper. Hollywood ficou muito pasma com a vitória do Trump. Os liberais americanos, Neguinho não estava vivendo numa bolha e não percebeu o pulso da nação, que era outro? Acho que sim. Acho que essa é a grande verdade. E agora essas pessoas das duas costas não sabem onde colocar a cara. Não sabem o que fazer, não sabem como falar do assunto, não falam muito do assunto. As poucas vezes que eu conversei, é melhor nem tocar no assunto porque é um desconforto gigantesco. E a questão dos imigrantes, né, que ficou especialmente agudizada com o Trump. A gente sabe que a gente mora fora, mas a condição de expatriado não passa nunca. Você é sempre um estrangeiro lá. Eu continuo Você sentiu alguma vez algum sentimento? Você sente na fronteira, né? Sempre que você chega ali como é que chama? No Customs. Isso. Né? Antes da alfândega, antes no controle dos passaportes. No controle do passaporte. Os caras lá, um negócio, Então, esse momento sempre é um momento onde você tem que falar para você mesmo, não devo nada para você, estou aqui para fazer o meu trabalho e está aqui o meu visto. Mas existe sim aquela coisa, imperialista mesmo, aquela coisa, aquele lugar de... Talvez eu esteja te fazendo um favor. Lá dentro não tem isso, né? Principalmente na Califórnia. Né? Exatamente. Na Califórnia, eles estão muito acostumados a receber gente entrando e saindo o tempo todo, especialmente dentro do show business. Como eu já entrei muitas vezes e saí muitas vezes, e o meu passaporte tem vários vistos, e toda vez... Tem uma coisa, né? A relação entre Brasil e Estados Unidos, nesse sentido, não é tão boa. Então, o meu visto de trabalho vale por 3 meses. Às vezes eu estou no meio de um trabalho, eu tenho que voltar ao Brasil para carimbar o visto e voltar para lá para trabalhar. Isso já aconteceu 2 vezes. Mas você até gosta, né? Mais um pretexto para voltar para o Brasil. Não, eu falei, vamos olhar o lado positivo. Mas às vezes você tem 2 dias para fazer isso, você chega lá torto, cansado pra caramba, tem que trabalhar no dia seguinte. Mas é uma opção minha. Eu não optei por ser um cidadão americano, ou por ter um green card, ou por me mudar para lá. Eu não sou um residente nos Estados Unidos. Eu sou um residente no Brasil. Uma dupla situação. É uma dupla situação, só que eu tenho uma cidadania. Tá certo. Vamos voltar, então. Você está... Aliás, a propósito, você falou do show business. Para usar uma expressão em inglês, it's a jungle out there. Não é uma selva aquilo ali. Cara. Hollywood. Mudou. Eu vejo uma mudança muito grande desde a primeira vez que eu coloquei os pés lá 12 anos atrás. As coisas que eu lia, enfim, os roteiros chegavam e aí você tinha que procurar o Juan, o Ramírez, enfim, era uma coisa bem estereotipada, o latino era o latino e os personagens realmente eram muito mais estereotipados. O que eu senti que mudou é que
como reflexo da globalização, do que a gente está vivendo no mundo. Hoje em dia, o estrangeiro, eu às vezes vou fazer um teste ou uma reunião para um papel que pode ser um inglês, pode ser um australiano, pode ser um sul-africano, pode ser um boliviano, como pode ser um russo. O diretor mexicano ganhou o Oscar 2 anos seguidos, né? O Iñárritu. Ganhou com o Birdman e depois com o Iñárritu, o Emanuel, que é o diretor de fotografia, ganhou 2 vezes. E realmente, os mexicanos estão cada vez mais encontrando seus caminhos ali nos Estados Unidos. O americano é que vai ter que pular o muro para buscar os caras, né? Abriu uma janelinha e falar assim, não, vem, você vem, você vem. Você sabe que Cuba é um assunto que divide brasileiros, né? Cuba mexe com as paixões brasileiras. Você já, com tanto tempo de Cuba, faz até por merecer um título de cidadão honorário ou coisa parecida. Você, olhando ali, você consegue ter uma frieza e ver o que é legal, o que funcionou naquele sistema, o que é mentira, o que é fracasso? É tão difícil. Agora eu passei quase 2 meses lá. E agora eu pude entender mais o povo cubano. E como eles vivem, e quem eles são, e um pouco mais da cultura. Difícil você enumerar, mas o que é muito claro, por exemplo, é a questão da educação, é a questão da saúde, que realmente é uma ilha, né? Então é difícil a gente ficar generalizando. É pequeno, é contido, mas isso funciona muito bem. Uma vez eu entrevistei o Cabrera Infante, aquele grande escritor cubano que começou fazendo a Revolução, depois virou um dissidente, escreveu aquele livro, muito difícil de dizer o título, né? Qual? Três Tristes Tigres. Três Tristes Tigres. E aí eu falei isso, olha, mas lá todo mundo é alfabetizado. Acho que adianta todo mundo ser alfabetizado se você não pode ler o que quer. É um argumento. Não, e dentre vários outros argumentos. Então é muito difícil você... É mais fácil julgar, de longe você apontar e dizer que é isso, isso e aquilo. Mas tem uma coisa no povo cubano que eu te falo que agora ficou muito claro para mim. É uma noção de dignidade. Que, apesar de tudo, o filme que eu fiz, o 1989, fala do que eles chamam de período especial. Período especial o que foi? Quando o apoio da União Soviética saiu, a perestroika... 89, quando o Muro de Berlim... O Muro de Berlim... que já é consequência do declínio econômico. Exato, começa com isso, o Muro de Berlim cai, o apoio sai, o dinheiro sai e Cuba... Eles viveram coisas absolutamente bárbaras, barbaridades. E eu escutei histórias agora, assim, que, ó, eu fico realmente... É impossível você não se emocionar com as coisas. Mas, acima de tudo, eles têm uma noção de dignidade que é só vendo. Uma vez, conversando com o Caetano Veloso, estava falando disso, ele dizia assim, entre Cuba e Porto Rico, porque Porto Rico é Estados Unidos, exatamente. É Porto Rico, né, dentro da... Mas o Caetano falou assim, mas eu prefiro a grandeza histórica de Cuba. Mas, poxa, uma grandeza histórica que o povo pagou um preço muito alto, né? Mas é curioso que se você for lá, você vai encontrar uma diversidade de opiniões, especialmente até agora, hoje, né? até hoje mais do que há 10 anos atrás, quando eu estive lá pela primeira vez. Agora estão podendo falar, né? E agora tem internet. Não, eu vi uma coisa, que é o seguinte, a internet começou a chegar. 2 coisas. Eu estava lá no começo desse ano, janeiro e fevereiro. Então a internet começou a chegar. Então como é que é? Ela funciona em alguns pontos na cidade de Havana, em alguns hotéis. Então você vê à noite as pessoas acampadas na praça e descobrindo a internet. Pessoas que nunca tiveram contato com a internet, adultos, senhores. Então é uma coisa absoluta. Eu falei, como é que a gente não está... Isso é tem que documentar. Isso é um momento histórico. Eu via. E a senhora e a outra falando. Será que o regime sobrevive a isso, Rodrigo? Eu acho que não. Acho que a mudança está acontecendo. Não sei qual tempo que isso vai levar. Mas já mudou muito, viu? Dos 10 anos... Enfim, há 10 anos atrás eu estive lá e para agora é um lugar bastante diferente. Bem-vindos de volta, né? Se fosse um portunhol, bem-vindo de vuelta. Bem-vindos de vuelta, estamos aqui com Pedro Rial. Com Rodrigo este Santoro, show muito bonito e muita palmas para ele. Então, papai, cara, que legal, hein? E vem cá, você e a Mel Francoviac, é assim que fala, não é? Assim mesmo. Vocês estão juntos há... 4 anos. Foi planejado? Vocês pensaram agora é hora de ter filhos? Foi. Eu, na verdade, sempre idealizei essa ideia de construir família. Sempre, quando passava pela minha cabeça, eu sempre sonhava com a possibilidade de desejar
e poder... Claro que a gente não tem o menor controle, eu digo assim, de quando isso vai acontecer exatamente. Tem algum, mas como tudo na vida, não está nas nossas mãos. Mesmo sem controle, é importante desejar. Eu também acho. Amadurecer. Ter filho assim que nem... Não. Eu queria isso. E graças a Você tá Deus... com 41. Eu tô com 41. Graças a Deus veio numa hora que eu desejei. Há 10 anos que eu vivo um pouco essa dinâmica cigana, absolutamente mambembe, de estar em cada hora em um lugar. Então eu sentia muita instabilidade. E isso me deixava instável e logo, né, vai muito contra a ideia de ter ali um núcleo, ter uma família. Então, essa menina, né? Menina. Nina? Dizem que já estão dizendo por aí. Não, pois é, eu vi notícias do chá de bebê e falei assim, o nome é Nina. Pois é. Já batizaram antes de você. Exato, como sempre a gente fica sabendo. Não, é um nome que a gente gosta muito. Mas ainda não tem nome. Deve ser Nina e eu tô sempre aberto. Se chegar na hora eu olhar pra cara dela e falar Joana... Sebastiana. É claro, lógico. Tem que... Por que não? Eu acho que tem que ver a cara. Assim. Todo mundo fala, tem amigos, os amigos mais... esses amigos falam, não, espera nascer, sente a vibração, entende, né? Dá um abraço, olha pra ela, deixa que ela vai te dizer qual é o nome dela. Cara, eu sou total esses amigos. Então, pois é. E eu também tenho... eu gosto da ideia de abrir espaço para que as pessoas e o mundo... que nos informe também sobre o que a gente vai fazer, que você não decida tudo, não calcule tudo, não prepare tudo e vá vivendo de acordo com as suas regras. Foram sites de fofocas que batizaram o Nino, vai ser aberto ao mundo assim? Não, aí o que acontece, assim, a gente gosta do nome, talvez seja. É, legal.